Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das tradições espirituais mais antigas e, olha, mais complexas do mundo. Mas, para a gente começar, o mais importante é não pensar no hinduísmo como uma religião fechada, sabe? Uma coisa única e rígida. Pelo contrário. A melhor imagem é de uma imensa tapeçaria, uma grande síntese, ou seja, uma fusão de incontáveis tradições, filosofias e rituais. Tudo isso tecido junto ao longo de milhares de anos. E para começar, é interessante saber que muitos praticantes nem usam a palavra hinduísmo. O termo que eles preferem é Sanatana Dharma. É um nome que carrega um significado muito mais profundo e que já nos dá a chave para entender a verdadeira natureza dessa tradição. Então, o que significa Sanatana Dharma? A tradução seria algo como a ordem eterna ou a lei perene. E o que isso quer dizer na prática? A ideia central é que não estamos falando de uma fé que foi revelada por um profeta num momento específico da história. Pensa nisso mais como num rio de sabedoria que flui continuamente, sabe? Sempre evoluindo, se adaptando através dos tempos. Para a gente entender essa tapeçaria, vamos seguir 5 fios principais. Primeiro, as origens, a ordem eterna. Depois, o coração filosófico, a realidade última. Em seguida, a gente vai ver como funciona a roda da existência. Daí vamos conhecer as faces do divino e, por fim, como tudo isso se manifesta no dia a dia, na fé na prática. E vamos começar pela história. Vai ser uma viagem rápida, mas que vai nos mostrar as raízes profundas dessa fé. Fica bem claro como, desde o comecinho, ela já era uma grande mistura de diferentes culturas e épocas. As primeiras pistas vêm lá da civilização do Vale do Indo, com rituais de purificação. Mais tarde, a chegada dos povos indarianos trouxe o sânscrito e os rituais de fogo. Isso evoluiu para o período védico, com os hinos do Rig Veda. Mas é no finalzinho desse período que acontece a grande virada, a virada filosófica. O foco sai do ritual externo e vai para uma investigação super profunda sobre a natureza da realidade, que foi registrada nos textos chamados Upanishads. E essa virada nos leva direto para o coração do pensamento hindu. O conceito central que surge com as Upanishads é Brahman. E aqui, atenção, é fundamental entender uma coisa. Brahman não é um deus pessoal, uma figura sentada num trono. Pensa em Brahman mais como a realidade suprema, o próprio tecido do qual o universo é feito. É a consciência impessoal, infinita, que está em absolutamente tudo. Bom, se Brahma é o oceano cósmico, o que seria o Atman? O Atman é a gota d'água dentro de cada um de nós. É o nosso eu verdadeiro, a alma imortal, aquela faísca divina que existe em todo ser vivo. É a nossa essência mais profunda, muito além do corpo, da mente ou do nosso ego. Atman é Brahman. O que isso quer dizer? Que a sua alma, na essência, não está separada da realidade suprema. Na verdade, são a mesma coisa. A sensação que a gente tem de ser um indivíduo separado do resto do universo, bom, isso é visto como uma ilusão cósmica, que tem um nome Maya. Certo. Mas se a nossa essência é divina, por que a gente se sente tão preso nesse mundo com tanto sofrimento, tanta limitação? É exatamente isso que a gente vai ver agora, as leis cósmicas que governam a jornada da alma aqui na existência material. Tudo funciona com base no karma, a lei universal de que toda ação gera uma consequência, e essa consequência volta para quem agiu. Esse karma nos prende no samsara, que é esse ciclo que parece sem fim, de nascer, morrer e renascer. E aí que tá o pulo do gato. O objetivo final não é ir para um paraíso, mas sim alcançar moksha, que nada mais é do que a libertação total desse ciclo, para finalmente realizar nossa verdadeira natureza, que é ser um com Brahma. Mas antes de buscar essa libertação final, o hinduísmo oferece um guia para ter uma vida plena, equilibrada, aqui e agora. Não é sobre negar o mundo, mas sim sobre viver nele com propósito e harmonia. Esses são os 4 Purusharthas, os grandes objetivos da vida. A base de tudo é o Dharma, o dever, a ética, o jeito certo de agir. O Dharma orienta a busca por Artha, que é a prosperidade, o sucesso material, e por Kama, que é o prazer, o desejo. A ideia é que só quando esses 3 estão em equilíbrio é que o caminho para Moksha, a libertação, se abre de verdade. É um jeito de integrar o material e o espiritual. Ok, mas como é que a gente se conecta com essas ideias tão gigantes no dia a dia? É aqui que a filosofia abstrata de Brahman ganha um rosto, ou melhor, muitos rostos. O absoluto, que é impessoal, se manifesta em formas divinas que a gente pode amar, adorar, com as quais a gente pode se relacionar. Então, embora a realidade seja uma só,
Ela se manifesta de várias formas, com várias funções cósmicas. A manifestação mais famosa é a Trimurti, que representa as 3 forças essenciais do universo: a criação, a preservação e a transformação. Primeiro, temos Brahma, o Criador. Depois, Vishnu, o Preservador, que de vez em quando vem ao mundo para restaurar a ordem, muitas vezes na forma de avatares como Rama ou Krishna. E por fim, Shiva, o Transformador. A destruição dele não é um fim, mas um passo super necessário para a renovação. Juntos, eles mantêm o universo girando. Shakti, o poder feminino supremo. Ela é a energia dinâmica, a força que faz as coisas acontecerem. A teologia diz que sem a Shakti, os deuses masculinos são como potencial puro, inertes. Ela se manifesta de várias formas, como Lakshmi, a deusa da prosperidade, Saraswati, da sabedoria e das artes, e a poderosa Durga, a grande protetora. E agora, na nossa última parte, vamos ver como toda essa filosofia e teologia se transformam em rituais e práticas do dia a dia. Como essa fé é de fato vivida. A prática central de devoção é a puja, uma espécie de hospitalidade divina. O devoto convida uma divindade para sua casa ou templo como se fosse um convidado de honra mesmo, oferecendo luz, flores, incenso, comida. E essa comida, depois de abençoada, é compartilhada como prasada, um alimento que carrega a graça divina. E como se chega a essa união com o divino? Bom, a tradição entende que as pessoas são diferentes. Por isso, ela oferece vários caminhos, conhecidos como yogas. Pode ser pela ação desinteressada, o Karma Yoga, ou pela devoção cheia de amor a uma divindade, que é o Bhakti Yoga, pelo conhecimento, pelo intelecto, no Jnana Yoga, ou pela meditação e disciplina da mente, no Raja Yoga. Ou seja, tem um caminho para cada tipo de pessoa. Essa fé também é vivida em comunidade, em festivais super vibrantes, como o Diwali, o Festival das Luzes, que celebra a vitória do bem sobre o mal, ou Holi, o Festival das Cores, que comemora a chegada da primavera com uma explosão de alegria, de união. É a dimensão mais festiva da espiritualidade. E assim, a gente volta para a nossa imagem da tapeçaria. A história antiga, a filosofia profunda de Atman e Brahman, as leis cósmicas de Karma e Sansara, as faces dos deuses e deusas, as práticas de puja e yoga, todos esses fios, sabe, eles se entrelaçam e criam essa tapeçaria tão forte, tão colorida e tão complexa que é o Sanatana Dharma.